Cruzeiro tem essa pedreira, eu chamo de pedreira assim, porque o Bahia é um time muito difícil a ser enfrentado, mas tenho certeza que o Cruzeiro tem plenas convicções de buscar um bom resultado mesmo sendo fora de casa. Além dessas dificuldades de você ter esses desfalques, né? Cauã Moraes, no jogo, inclusive com outro time baiano, com o Vitória, ele foi muito bem, fez um golaço. Arthur Jorge, quando ele escalou o Cauã Moraes naquela lateral esquerda, eu olhei e falei assim, olha o português começando a inventar. E foi um time muito aguerrido contra o Vitória. Claro, temos que levar em consideração também que existe uma diferença técnica entre os dois times, apesar do Vitória, de vez em quando, dar uma surpresinha para os grandes times do Brasil aí. Mas Cruzeiro, nesse momento, nessa sequência de maio pesadíssimo antes da pausa da Copa do Mundo, o Cruzeiro tem jogos importantíssimos, principalmente fora de casa. E precisa se garantir uma condição razoavelmente boa na tabela do Campeonato Brasileiro. E aí não pode, de repente, ter aquele conforto de poupar jogadores. A gente tem que, de repente, ter esse ímpeto de entender que esse momento é um momento em que nós precisamos recuperar no Campeonato Brasileiro, dar atenção para a Taça Libertadores da América, que tem um Boca pela frente agora também, e um Goiás dentro de casa para poder garantir a classificação da Copa do Brasil. Uma vitória de virada, justamente contra o adversário de amanhã, e no mesmo estádio. Naquele jogo, também pelo Brasileiro, no dia 15 de setembro, Sinisterra e Gabigol marcaram para o time celeste, que brigava pela parte de cima da tabela. Dessa vez a história é outra. Vencer em solo baiano é se afastar da zona do rebaixamento. Depois da derrota no Clássico, o Cruzeiro ficou só a 1 ponto do Z4 e por isso vai ter que buscar a reabilitação fora de casa. Um grande desafio para o técnico Arthur Jorge é quanto ao desgaste físico, já que o time jogou contra a Universidade Católica lá no Chile, pela Libertadores, na madrugada de quarta para quinta-feira. Sem contar que viajou aproximadamente 5 horas de avião, de Santiago, a capital chilena, a Salvador. Por lá, só um treino antes do duelo pelo Brasileiro, o de hoje. Da última partida até a próxima, serão precisamente 68 horas de intervalo. Pouco menos de 3 dias completos. Para o jogo de amanhã, o técnico Arthur Jorge tem 2 desfalques certos. O lateral esquerdo Kaique e o atacante Arroio expulsos no Clássico. O grande problema é quanto à lateral, porque o substituto imediato do Kaique, o Cauã Prates, está machucado e não tem condições de jogo. E o treinador vai ter que improvisar. Aliás, isso aconteceu na estreia do Arthur Jorge contra o Vitória. E o técnico português optou pelo lateral direito Cauã Moraes. Quem está garantido é o goleiro Otávio, elogiado pelo técnico depois do jogo. É um jogador que, tal como os outros, tem que estar preparado para aquilo que é a responsabilidade de representar o Cruzeiro. Portanto, já é o seu segundo jogo de Libertadores, o primeiro fora. Face à idade, vai ter muitos primeiros jogos de alguma maneira. Fez o seu melhor, como tem feito, para merecer a oportunidade de ser um dos escolhidos para jogar no 11 inicial do Cruzeiro. Ficha técnica do Cruzeiro, Gal, para a gente avaliar a arbitragem. O sangue de Jesus. Rodrigo José Pereira de Lima. No VAR tem a Brígida Cirilo. Na verdade, ele é auxiliar, né? O É VAR auxiliar é e no VAR é o Antônio Magno Lima Cordeiro. Se o Brutinho não tá me ajudando de colocar aqui para mim, por gentileza, porque eu já tô custando enxergar o símbolo dos clubes. A Brígida eu nunca vi, e Bruno César eu nunca vi. Mas o Bruno José Pereira de Lima, com certeza... Rodrigo, com certeza já ouviu falar dele. Né? Já. O Rodrigo é das polêmicas de Galo e América, Galo e Palmeiras, expulsou o Hulk logo no começo do jogo. Sempre cito esse exemplo, que depois todo mundo gritou na cara dele, sambou na frente dele, ele não fez nada. Ele tem umas polêmicas também no jogo do Cruzeiro, também, alguns jogos do Cruzeiro também, mas que é aquela vontade que a gente tem, né? Que passa despercebido sempre a arbitragem e que possa prevalecer o bom futebol. Mas com a arbitragem no Brasil é difícil. Eu tô até curioso, Isabel, porque assim, eu sabia que com o Hulk no Atlético, o Daronco e o Rodrigo José nunca mais apitariam um jogo do Atlético. Isso era definido pela CBF. Boa pergunta, e agora ele no Fluminense? Então, agora eu quero saber se eles se encontram no Fluminense, se eles voltam a apitar jogos do Galo. Perfeito, nós vamos procurar. Vamos ver se manda direct para Nadine, vamos ver se ela te responde, para ver se ela consegue essa apuração para a gente. Agora, vamos colocar aqui na tela o Lauro Lopes. Não, o Lauro Lopes,
que ele que vai chamar pra gente, Miltinho. Isso, ele tá direto do palco. Atlético vai se encontrar com o Botafogo aí na Arena, Laurinho. Bom dia pra você, querido. Fala, Bel, muito bom dia a você, aos amigos do Alterosa Esporte, a galera da bancada, ao Rafael Lima, a Fernanda Cunha e ao Hugo Eduardo. Tamanha formalidade, hein, Bel? Então, sobre esse jogo de domingo, né, ele tem um contexto um pouco diferente para o atleticano e para o clube. Por quê? Tem a partida contra o Botafogo, a possibilidade, então, de buscar mais uma vitória na competição e se afastar dessa temida zona do rebaixamento. O Fael abriu o programa falando sobre isso, né? Chegar nessa parada da Copa um pouco mais tranquilo em relação a essa zona da degola. E tem também a despedida oficial do Hulk, um dos maiores ídolos com a camisa alvinegra. E aí tem toda uma programação já preparada aqui, né? Ações que vão homenagear, então, o super-herói atleticano. É bom lembrar que o Hulk já pertence ao Fluminense. Então, obviamente, ele não entra em campo pelo Atlético, só vai estar presente na arena para receber essas homenagens, então, nessa última aí despedida, antes dele, de fato, vestir a camisa do tricolor carioca. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre o time do Atlético, né? Quem pode começar jogando, ausências, possíveis reforços para essa partida. Agora a gente coloca na tela a ficha técnica desse jogo para falar um pouco sobre a arbitragem desse duelo entre Atlético e Botafogo, domingo aqui na Arena, às 4 horas da tarde. O árbitro é o Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, assistentes Neuza Inês Bach e o Henrique Neu Ribeiro. No VAR, quem comanda a cabine é o Diego Pombo Lopes, ele vem da Bahia, Bebel Guimarães. Beleza, Laura. Daqui a pouco você volta, inclusive, com detalhes sobre o Hulk também no Fluminense. Enfrenta ou não, pode ou não enfrentar o Atlético e como que funciona, viu, Laurinho? Te aguardo com essas informações. E antes do Fael comentar, Fael, a ficha técnica aí da partida, da arbitragem, tem um comentário aqui interessante que também você pode guardar para falar com mais detalhes quando a gente for falar do Hulk. Mas olha só, o José Ferreira disse, a despedida do Hulk tá igual divórcio amigável. A mulher vai embora com outro e o marido chama para comemorar. Vamos que vamos. Ainda faz um almoço em família. Essa foi boa. Vamos que vamos. É isso aí, meu filho. Agora, Miltinho, por gentileza, você pode colocar a arbitragem do jogo. Isso, obrigada, Miltinho. Semana passada eu comentei que o jogo do Atlético contra o Cruzeiro, a CBF optou por colocar um quarteto todo experiente. No jogo do Cruzeiro agora eu não identifiquei alguns nomes, mas aí todos eles, o Diego Pombo, Henrique Neu Ribeiro, a Neuza, extremamente experientes, toda rodada estão nos grandes jogos, e o Ramon Abate, que é árbitro de Copa do Mundo. Eu acho até que o Ramon Abate apitou Galo e Botafogo ano passado. E é curioso que o Klaus repetiu o Galo e Grêmio, é porque o Galo e São Paulo ano passado eu sei que foi ele, e o Botafogo foi logo na sequência. E aquele árbitro do Espírito Santo apitou Galo e Vitória e um outro também. Foi uma dobradinha. A CBF tem feito essas coincidências, todo árbitro no Brasil vai ter seus defeitos, o Ramon Abate tem os seus, mas eu considero um dos grandes árbitros. Tem o problema de se elogiar antes, como o Flávio Rodrigues Souza, que eu elogiei, e que atrapalhou toda a partida entre Galo e Cruzeiro. Porém, o foco não tem que ser a homenagem para o Hulk, ela vai acontecer antes do jogo. É um espetáculo à parte dentro do jogo, é algo a mais, é um plus. Um time tem que estar focado no Botafogo. A Sul-Americana, eles já mostraram que eles não estão focados mesmo, que não é a mesma concentração. Porém, no Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, foram 85 minutos de muito foco do Galo, brigando por toda a bola, extremamente ligados o tempo todo, algo que é muito raro a gente ver no Galo. Que se repita pelo menos essa situação de você estar vivendo o jogo o tempo todo. E aí o resultado eu tenho certeza que será a vitória como consequência.